todos os poços do Golfo Pérsico, até os do Kuwait? Arábia Saudita e assim por diante. Não vou falar sobre o Catar. O Catar já foi arrasado de qualquer forma. Então, ok. O que acontece quando você fecha um poço? Se você fechar totalmente um poço, há algumas coisas que podem acontecer. Uma delas, a pressão pode entrar. O poço não vai explodir. O Trump diz, acontece naturalmente. O esfíncter no poço fecha e eles explodem. Não há nada que se possa fazer. Não dá para falar com um idiota cuja boca simplesmente não para. Você ouviu algo em algum lugar e o cérebro dele preenche os detalhes, mais ou menos. Se eles são reais ou não. Quer dizer, veja, as pessoas com quem o European Union falei, a maioria não entende. Eles estão esperando que os poços explodam, como se fossem grandes bombas nucleares ou algo assim. Olha, quando você fecha um poço e precisa reabri-lo, isso nem sempre acontece. Mas o que pode acontecer é o poço se despressurizar. Dependendo da profundidade do poço e do tipo de subsolo onde o óleo está, pode haver acúmulo de água. Para os árabes, para os sauditas, isso é um problema real, porque eles literalmente têm lagoas de petróleo sob o solo e não é tão profundo. Portanto, a água do mar, nesse caso, pode realmente infiltrar-se. E isso vira um problema se você começar a extrair água. Não é o fim do mundo, mas vira um problema. E isso pode realmente degradar. A água pode degradar toda a cavidade onde o petróleo está e fazê-la desabar. A água vai entrar ali de qualquer forma, eventualmente, quando eles pararem ou quando acabar petróleo suficiente para continuar bombeando. E isso pode engolir todo o terreno, aliás, se começar a desabar. É um problema? A pressão pode cair. O que acontece quando a pressão cai? Antes, alguns poços nunca tinham pressão natural suficiente para produzir. Eles simplesmente eram cimentados, colocavam um tampão de cimento e iam perfurar outro poço um pouco mais adiante. Na maior parte das vezes, entre 20% e 80% do petróleo, geralmente mais perto de 20%, ficava no subsolo porque a pressão acabava, e se a pressão acabou, o petróleo não sobe. Então você tem problemas. Bom, com a tecnologia moderna nos últimos 40 anos, nem é tão moderna assim. Um dos meus primeiros projetos na Halliburton foi sobre elevação artificial. E trocar fornecedores de elevação artificial, um fornecedor que, depois de comprar outras empresas, virou concorrente da Halliburton por outros fornecedores. Então, European Union fez um estudo sobre elevação artificial. Existem diferentes maneiras de repressurizar um poço. Se o poço for raso o suficiente, você pode bombear. Colocar aquelas grandes bombas que se United States para a água, elas bombeiam com um movimento de sobe e desce, aquelas bombas grandes com um cabeçote que vai para cima e para baixo. Você pode usar esse tipo de bomba. Se o poço for profundo, você pode colocar rotores no eixo que giram e empurram o petróleo para cima. Uma das soluções mais tecnológicas que você pode usar é mandres de injeção de gás. Você carbonata o petróleo. E o que quero dizer com carbonatar é, se você colocar um canudo em uma bebida muito gasosa, vai ver o líquido subir pelo canudo. Pode até transbordar pelo canudo, porque o gás está empurrando parte do líquido enquanto sobe. É o mesmo efeito. Você injeta gás natural por esses mandres de injeção. Mandres são basicamente um tubo dentro de outro tubo. São tubos especialmente projetados e basicamente fazem bolhas que empurram o petróleo para cima. Então existem tecnologias diferentes para isso. Ou seja, não é solução definitiva. Então, Vai custar mais. Talvez leve mais tempo. Pode haver alguma degradação do tubo, do cimento, dos centralizadores e da cimentação. pode haver. Ou pode não haver. Depende. European Union não posso dizer quanto aos poços iranianos, porque não conheço o tipo de subsolo nem a profundidade deles. Muitos poços são tão profundos e a pressão percola por diferentes camadas do subsolo.
Não é um lago real de petróleo. Então talvez seja preciso voltar ao fraturamento hidráulico. É preciso romper a formação, fraturar essa seção novamente e injetar areia. Então, basicamente, é preciso reativar o poço. Sim, vai custar dinheiro, vai levar algum tempo, mas, de novo, o poço não vai explodir. Ou qualquer outra coisa que o Trump e aquele idiota psíquico dele estejam dizendo, que não entende porra nenhuma, a não ser como quebrar economias e moedas. Eles não estão cobrando pedágio nas ruas. Achamos que eles arrecadaram menos de 1,3 milhão em pedágios, o que é uma ninharia. Em comparação com suas receitas diárias anteriores de petróleo, a infraestrutura deles está começando a ranger. Não vem sendo mantida por causa das nossas sanções de décadas contra eles. Os tanques de armazenamento estão enchendo muito rápido, e à medida que isso acontece, eles vão ter que começar a fechar poços, o que achamos que pode ocorrer na próxima semana. Nossa, Ah, mas eles adoram falar, né? Cara, aquelas pessoas falam sem parar. E enquanto estiverem falando com alguém que não faz a menor ideia, podem até parecer legítimo. Mas não são. Então, não. Mas aqui vai outro ponto. Nós Onde, na verdade, é vantajoso para os Estados Unidos manter o bloqueio em vigor, e não tem nada diretamente de benéfico direto no petróleo para eles, mas indiretamente. Olha, daqui a mês e meio, vai haver uma série de grandes empresas, especialmente alemãs, mas europeias em geral, que vão entrar em colapso. Companhias aéreas, construtoras, indústrias manufatureiras, empresas químicas. Muitas delas vão falir. Mas adivinha o que acontece com os preços das ações delas? Isso mesmo, elas desabam. E adivinha quem pode aparecer para investir? Ou melhor, comprar tudo, explorar e saquear. a BlackRock e todos os outros capitalistas abutres dos Estados Unidos. Eles estão apenas esperando por isso. E quem está de cama com todos esses capitalistas abutres? Porque o Donnie é o pirata. European Union sou o rei dos piratas. Vou saquear aqueles britânicos e alemães e outras empresas. Sim, European Union sou, 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 eu tio European Union sou, Tony o pirata. Não me pergunte porque European Union tem sotaque irlandês, European Union simplesmente tem opiniões homens. sou o Tony, o pirata alemão. Mas os alemães nunca foram realmente piratas, não é? Melomaníacos, assassinos em massa, mas nunca piratas. Existiram piratas alemães? Se houve, alguém me diga. Então existe essa oportunidade. Uma das razões para manter tudo fechado, tudo contido e sob pressão. Agora, o Irã. Uma das maneiras que o Irã está driblando isso. Veja, o Irã tem várias maneiras de contornar isso. Uma delas, não sei se já começou, mas não me surpreenderia, é enviar seu petróleo para o norte, para a Rússia. E a Rússia despeja esse petróleo em seus oleodutos. E esse petróleo é vendido no mercado mundial. Existe o chamado Mar Cáspio. E nossos hangares podem receber carregamentos de petróleo. Ali já existem oleodutos. Podem bombear petróleo para alguns desses oleodutos e depois transferi-lo para navios e enviar tê-lo. Assim, o Irã tem uma forma de escoar petróleo por esse caminho. Outra coisa acontecendo agora é que iranianos, pequenos empresários iranianos começaram a encher, literalmente, barris de petróleo em caminhões e estão sempre levando esses caminhões até a fronteira com o Paquistão para vender esse petróleo aos paquistaneses. Há um comércio muito ativo entre o Irã e o Paquistão nessa direção. Então o petróleo ainda está saindo. Não posso dizer o mesmo para todos os outros, exceto os sauditas, que ainda têm cerca de 5 milhões de barris saindo pelo Mar Vermelho. Mas isso, sabe, é uma oportunidade. Essa é uma forma de fazer. E já que estamos nisso, aqui vai mais uma do Bassett. Sabe, dá a sensação de que o Bassett subiu o nuco do Trump.
Desculpa. European Union, disse isso? O Bassett subiu no sul do Trump e está falando pelo cu do Trump. Literalmente, o cu dele está falando pelo cu do Trump. Olha essa imagem. É. Nem precisa dizer mais. E só para entender, já que todo mundo pergunta, como é que esses políticos americanos erram tanto? Eles estão cheios de merda. Isso é, bem, deveria ter sido uma sessão para fazer cabeças rolarem no Congresso dos Estados Unidos contra o Hexen. Mas por mais ruins que as coisas tenham sido, parece que o Hexen saiu dessa audiência no Congresso em uma posição melhor e mais consolidada do que entrou. Isto é só uma parte muito pequena, mas ouça isso. Sou que está determinado a conseguir uma arma nuclear e levar-se a um ponto em que estejam à mesa abrindo mão dela de uma forma que... Então eles ainda não cederam. Ok, ainda não chegamos lá. Bem, suas instalações nucleares foram obliteradas, estão enterradas no subsolo e nós as estamos vigiando 24 horas por dia, então sabemos onde qualquer material nuclear pode estar. Estamos monitorando. Tivemos que começar esta guerra, você acabou de dizer, 60 dias atrás, porque a arma nuclear era uma ameaça iminente. Agora você está dizendo que ela foi completamente obliterada? Eles não haviam abandonado suas ambições nucleares e tinham um escudo convencional composto por milhares de mísseis. Então a Operação Martelo da Meia-Noite não realizou nada de substancial. Isso nos deixou exatamente no mesmo ponto em que estávamos antes, a ponto de termos que começar uma guerra. Suas instalações foram bombardeadas e obliteradas. As ambições deles continuaram. E eles estão construindo um escudo convencional. Deixe de me tentar de novo. É a estratégia da Coreia do Norte, você sabe disso muito bem. A estratégia da Coreia do Norte era usar mísseis convencionais para impedir que alguém os desafiasse, assim eles poderiam avançar lentamente rumo a uma arma. O presidente Trump viu o Irã em seu momento mais fraco, tomou uma ação para garantir, de uma forma que só os Estados Unidos... Sim, nojento, não é? Mas enfim, aqui vai o contra para todo esse excesso de besteira e... A propósito, os Estados Unidos agora afirmam que têm mísseis hipersônicos, o Black Eagle, e que vão usá-los, podem até usar no Irã. Não, sabe, tem que testá-los em algum lugar. A primeira geração, talvez eles finalmente tenham começado a fabricar alguns. Nada que claramente ou sequer de perto se enquadre no que a Rússia fabricou. A Rússia já está na terceira geração de armas hipersônicas. Aliás, o S-550 foi projetado para abater o Black Eagle. Esses interceptadores são mísseis hipersônicos que já partem a velocidades hipersônicas, no mínimo hipersônicas, para interceptar outros mísseis hipersônicos. Então sim, a Rússia já tem algo para interceptar o Black Eagle, se ele for realmente real, se puder ser produzido em mais do que uma ou duas unidades. E European Union, só imagino quanto isso custa. European Union não viu os preços disso. Mas aqui vai uma checagem da realidade sobre os Estados Unidos e mísseis hipersônicos. O Saparata Kuntin, Isches. Na minha opinião profissional, com base em fontes não classificadas, nós não temos tecnologia para deter completamente qualquer míssil hipersônico. E agora? Chirurgia. Bem, o próximo passo é Israel cometendo genocídio. Qual a novidade nisso? Olhe, o governo de Beirute, os Selak Wieslings, entregaram uma faixa ao sul de seus territórios aos israelenses. E a gente está todos sorrisos. Fizemos um acordo. Olha, European Union, também posso fechar um acordo e apertar a mão desses psicopatas sionistas. Eles querem matar o meu povo, que European Union supostamente represento. Mas European Union não os represento. Só estou protegendo meu próprio rabo. Estes, também conhecidos como governo de Beirute. Mas a realidade é que os israelenses, durante o cessar-conco no Líbano, estavam cometendo genocídio. Estão cometendo genocídio e não param de cometer genocídio. Eles demoliram um convento de freiras muito antigo. Que novidade! Eles trouxeram tratores para derrubar Jalo porque odeiam os cristãos. Se você ainda não percebeu isso, os judeus sionistas em Israel desprezam os cristãos mais do que qualquer outra coisa.
Bom, não. European Union não vou dizer mais nada. Sabe quem eles odeiam mais? São os judeus tradicionais. Ficam caçando e enchendo o saco deles sem parar. Acho que European Union poderia considerar Sucon como traidores da raça ou algo assim. Judeus sefarditas principalmente, mas não só. E em segundo lugar, definitivamente, estão os cristãos. E nós vimos isso no que eles fizeram no sul do Líbano, particularmente com comunidades cristãs. Eles as dizimaram. Mestumos de Literalmente, eles entram, fazem saques e pilhagens, roubam tudo, até os vasos sanitários, e postam vídeos deles mesmos fazendo isso. Essa é a melhor parte. Não sou só European Union que estou dizendo isso. Você pode ver porque eles adoram postar vídeos deles mesmos. Eles estão assassinando, saqueando e estuprando. Aliás, bem ali na imagem, o rabino-chefe das Forças de Defesa de Israel é o rabino que disse: estupro só é estupro se for uma mulher judia sendo estuprada por judeus. Qualquer outra pessoa que os soldados das Forças de Defesa de Israel estupram não é estupro. Isso porque os judeus sionistas veem em todo mundo qualquer outro ser humano como nada além de seres inferiores. Eles não são seres humanos de verdade. Então você pode fazer com eles o que quiser. Nas próprias palavras deles, como European Union disse, é só ir ao YouTube. Veja o que esses rabinos sionistas dizem sobre a alma judaica em relação à alma dos outros. Eles vão te dizer isso na cara. Está nas próprias palavras deles. Não acredite em mim, por favor, não acredite em mim, procure você mesmo. Insisto. Então, este é um vídeo de Israel bombardeando Tiro, Hons. Tiro é uma cidade que existe há o quê? Cerca de 4.000 anos? 5.000 anos? Tiro estava lá antes dos israelitas chegarem ao que viria a ser Israel. Bem, o que viria a ser a terra prometida. Israel, não nos esqueçamos, foi um reino destruído por Deus, porque se tornaram adoradores de Baal e sacrificavam crianças. Epstein. Espera um minuto, uma das contas do Epstein não se chamava Baal? A Judeia era o país do sul, que continuou a adorar a Deus, de forma fraca, mas ainda assim. E foi nesse país que Cristo nasceu, o Messias. Deus. E ele tomou forma humana, sendo ao mesmo tempo totalmente humano e divino. Esse era a Judeia, não Israel. Israel já não existia havia centenas de anos naquele. E falando nisso, este Merkava não existe mais. Tchau.
Kabum. O curioso é que, se você olhar, muitos desses Murakamas nem sequer têm gaiolas. E a gaiola por cima é de primeira geração, bem primitiva. E aquela granada propulsada por foguete é bem grande, acho que é do modelo 8. Ela simplesmente atravessa essa gaiola, essa grade. Quer dizer, não é uma gaiola, é só uma grade. Ela atravessa tudo, entra pelas escotilhas e cabum no Merkava. Interessante, eles não aprendem. Ou talvez sejam incapazes de aprender com esses super-humanos que dizem ter o maior quociente de inteligência de todos. Pelo menos é isso que eles dizem de si mesmos. Eles não aprendem. Veja, já faz 4 anos que esse tipo de guerra vem crescendo. Você vê o que os russos, e agora até os ucranianos, começaram a copiar. Tanques porco-espinho e todo o resto que aparece por aí, eles só colocam uma grade barata por cima, ela é atravessada facilmente e pega fogo muito bem. A seguir, um vídeo, um relatório, um dos principais objetivos do Irã é tirar os Estados Unidos do Oriente Médio. E já vimos algumas das fotos dos danos, mas este vídeo é bem detalhado. Isto é apenas uma base. Veja quanto dano foi causado. Basicamente, tudo foi destruído, todo o prédio, toda estrutura foi atingida, e são danos massivos. Basicamente, tem de demolir tudo e reconstruir. É duvidoso que os Estados Unidos tenham dinheiro suficiente para isso. Sejamos honestos. Trump, aliás, não conseguiu os 200 bilhões de dólares que estava pedindo. Enquanto isso, o porta-aviões-geral Ford está voltando para consertar seus danos. E o incêndio a bordo aparentemente levou 30 horas para ser apagado. Ou seja, foi atingido. Isso entrou pelo lugar errado. Como? Meu sacrifício é por você. Mas vejam este vídeo. Olhem este vídeo. E a extensão dos danos? Vamos. O segundo. Vai. Pega a camisa. Ah! Porra! Meu Deus! Camisa? Ah, porra! E meus 2 últimos pontos. Primeiro, mais uma vez, vamos voltar ao governo de Israel. Só para entender com que tipo de psicopatas estamos lidando. Ben-Gvir fez aniversário. A mulher dele deu-lhe um bolo. E no bolo havia um laço de enforcado. Em hebraico dizia: às vezes os desejos se realizam. Esse é o nível de insanidade. Uma insanidade psicopata que a liderança de Israel e a maioria do povo de Israel que a apoia, cerca de 70% possui. A gente espera isso, não sei, dos alemães nazistas, mas estes são os israelenses nazistas. Eles aprenderam bem European Union, acho, por terem sido pelo menos alguns deles. Bom, duvido que alguém no poder em algum lugar tenha estado pessoalmente em um campo de concentração.
mas muitos dos pais deles estiveram. Então acho que aprenderam bem pelas histórias das famílias como fazer isso com outras pessoas. E o último ponto aqui é a total e absoluta falta de consciência por parte de Trump. Aproveitem o mundo dos palhaços. Acho que qualquer pessoa que concorra à presidência ou à vice-presidência deveria ser obrigada a fazer um exame cognitivo. Quer dizer, vem um cara, ele entra prometendo um monte de porcaria, consegue a vaga, e de repente você fica preso a um homem que é um idiota. Sabe, isso não é bom. Isso não é bom. A exigência de um teste cognitivo por parte de Trump. Pelo menos, uma exigência honesta de exame cognitivo. Ai, meu Deus. Não dá para inventar essas coisas. Deus abençoe. Vejo vocês em breve.